Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco da Docum TV, que hoje tem como convidado o professor Humberto Luciano Costa Júnior, tratando do tema liberdade religiosa. Professor Humberto, no primeiro bloco a gente tratou de alguma forma desse aspecto ligado à liberdade de crença na Constituição Federal, abordando como uma forma de liberdade de expressão. E no finalzinho, o senhor pontuou a questão relacionada ao afastamento, da religião, quando o Estado, de alguma forma, vem intervir nesse sentido. E aí nos remete ao conceito de laicidade e laicismo. Como é que seriam a relação desses conceitos? Explica para a gente também, para poder ficar bem claro para o nosso telespectador. Muito bom, Oscar. A laicidade significa que o Estado protege os seus cidadãos e as pessoas que nele estão inseridas, não necessariamente cidadãos nacionais, turistas ou pessoas de outros países que estejam aqui a negócios, enfim, qualquer outra questão, protege que esses cidadãos possam professar a sua crença em um Deus ou em nenhum Deus. O Estado não tem uma religião oficial e o Estado não proíbe nenhuma manifestação religiosa e, pelo contrário, ele protege, ele prevê a possibilidade de tutela das pessoas que queiram professar religiosamente no espaço público. E o Estado também não pode subvencionar nenhum tipo de religião. Essa é a laicidade. O Estado mantém uma certa distância do fator religioso, mas o considera como valor humano a ser preservado dentro do seu contexto. Isso é a laicidade. O laicismo já é uma posição de Estado contrária à religião. É o Estado dizer que, dentro do seu espectro territorial, dentro da sua soberania, não é possível nenhuma manifestação de cunho religioso. Então o Estado se coloca como um adversário oficial de qualquer tipo de manifestação religiosa. Esse é o laicismo, Então laicidade e laicismo são antagônicos. Ou o Estado é laico, ou o Estado é laicista. No nosso caso brasileiro, o nosso Estado é laico, porque ele protege a liberdade de expressão religiosa, a possibilidade de nós exercermos religiosamente uma crença ou uma não crença religiosa, sem, contudo, intervir diretamente, sem patrocinar uma determinada filosofia religiosa, bem como também sem perseguir nenhuma outra filosofia religiosa. Então somos um país que privilegia a laicidade e, consequentemente, combatemos o laicismo, que é a aversão estatal a uma determinada religião ou a todas elas. Isso funciona bem, assim, como constitucionalista que você isso funciona muito bem na parte teórica, na parte legislativa, mas a gente percebe que às vezes existem contradições no trato com religiões diversas, daquela que figura como um marco tradicional. No nosso caso brasileiro, a gente tem um destaque muito ligado à Igreja Católica, sem entrar no mérito aqui de ser positivo ou negativo. Mas as religiões que estão se iniciando, as religiões diversas das tradicionais, como a católica, a evangélica, elas de alguma forma sofrem algum tipo de preconceito. É assim? O senhor enxerga dessa forma? Ou a gente tem percebido que cada vez mais há liberdade de crença efetivamente no nosso Estado brasileiro? Oscar, muito interessante a sua colocação. A laicidade do Estado brasileiro, ela é nova, Ela vem de 1889, então tem aí 120, 130 anos, E uma vez colocado pela Constituição de 1889 a questão da laicidade, ou seja, o Estado ser dissociado de uma religião oficial, que até aquele momento era uma religião católica, as pessoas do Estado, os servidores públicos, as suas famílias, a sua cultura, não deixou de ser católica da noite para o dia. E nós tivemos no Brasil, na República Velha, com o Código Penal de 1891, várias criminalizações de expressões religiosas de matrizes afro-brasileiras. O espiritismo foi considerado crime, na República Velha, crime de espiritismo. Então você vê que existia todo um movimento social, político, jurídico,
de criminalização de outras religiões que não fossem a religião de matriz católica ou derivada dela, né? No caso aí, os evangélicos. Muito bem, a partir da década de 60, no Brasil, nós vivenciamos uma crescente neopentecostal, né? Com a vinda da Igreja de Nova Vida do Canadá para o Brasil. Esse movimento neopentecostal ele surge, e desse movimento derivam Edir Macedo, o pastor Valdomiro, Silas Malafaia, enfim, vários outros ícones aí da mídia evangélica, e eles estabelecem um projeto de maioria religiosa, né? Eles deixam essa visão de querer ser apenas ter a liberdade de expressão religiosa e buscam um projeto de maioria, ou seja, querem ser uma maioria religiosa social, o que até então foi ocupado pela Igreja Católica e a sua hegemonia no território brasileiro. Então eles começam a se imiscuir não só dentro de uma questão de hegemonia religiosa a partir do atributo financeiro, porque nós temos no Brasil o que precisa acabar depressa, inclusive, que é a imunidade tributária sobre templos religiosos. Nós precisamos de acabar com isso, porque a imunidade religiosa, a imunidade tributária para a religião, que num primeiro momento foi no sentido de que o tributo não impedisse a implementação da religião, o estabelecimento da religião, hoje está servindo para o empoderamento financeiro e político dessas entidades religiosas. Se você pegar os últimos 5 anos, a imunidade tributária significou uma renúncia de receita de 20 bilhões de reais para os cofres públicos brasileiros. Então é uma cifra significativa que os templos religiosos movimentam no Brasil e nós não podemos efetivamente perder essa receita. Uma coisa é você tratar aquele cidadão, aquela cidadã que quer montar a sua igreja, né, em determinado bairro, então aluga ali uma portinha, coloca alguns bancos, uma caixa de som e vai ali estabelecer o seu culto a Deus da forma que ele pretende. Essa pessoa, obviamente, nós não podemos tributar, porque o tributo pode servir mesmo de óbice para o estabelecimento daquela religião. Agora, você deixar de tributar uma igreja católica, seu poderio econômico. Deixar de tributar a Igreja Universal do Reino de Deus, seu poderio econômico. Deixar de tributar a Igreja Mundial do Poder de Deus, o seu poderio econômico. A Assembleia de Deus, o seu poderio econômico, é algo de total contrassenso. Vai até contra o espírito do Constituinte, né? E vai contra a laicidade do Estado, porque o Estado passa, a partir de determinado momento, a subsidiar essas instituições religiosas e seu empoderamento. E nós estamos vendo aí, por exemplo, em Minas Gerais, nós tivemos, nesse mês de agosto, o primeiro, inclusive, Tribunal Regional Eleitoral do Brasil a fazer isso. Nós tivemos a cassação de 2 deputados, um deputado federal e um deputado estadual eleitos em 2014, sob o argumento de abuso de poder religioso. São 2 deputados ligados à Igreja Mundial do Poder de Deus, que tem o seu ícone no pastor Valdomiro, e os juízes do Tribunal Regional Eleitoral entenderam que na campanha houve abuso de poder religioso, inaugurando então uma nova ótica acerca desse projeto de maioria religiosa se imiscuindo na política e contaminando de alguma forma a laicidade do Estado. Eu não sei se o telespectador sabe, mas hoje no Brasil, no Congresso Nacional, nós temos uma bancada chamada Bancada Evangélica, composta por 93 deputados e senadores. Nós temos 594 deputados e senadores, 513 deputados federais e 81 senadores. Desses 594, então, nós temos 93 que compõem a chamada bancada evangélica, quase 20%. É efetivamente o empoderamento dessas denominações religiosas a partir da política partidária, política eleitoral e, consequentemente, essas pessoas começando a legislar de maneira mais efetiva no cenário político brasileiro, o que vai comprometer, de alguma forma, a laicidade do Estado. Veja, por exemplo, o que acabou de ser aprovado recentemente no Congresso Nacional, a isenção das igrejas de contribuir para o INSS com relação aos seus pastores e oficiais, né? As igrejas estão dispensadas de contribuir para o INSS
com relação aos seus pastores, padres, freiras, enfim. Quem vai pagar a aposentadoria dessas pessoas é o povo brasileiro. As igrejas deixam de contribuir, essas pessoas vão se aposentar um dia e quem vai pagar a conta é o povo brasileiro. Isso não atingiria de alguma forma a laicidade? Se a laicidade pressupõe que o Estado não deve patrocinar ou subvencionar financeiramente nenhuma religião, e o Estado legisla dizendo que essas pessoas estão isentas de contribuição para a Previdência e ainda assim vão se aposentar, enfim, é o Estado pagando a conta. E isso efetivamente nós não podemos permitir enquanto democracia sadia. Então nós precisamos de refletir um pouco mais sobre essa questão do empoderamento político-partidário das entidades religiosas e até que ponto isso é saudável para a democracia. Não somos aqui contrários a nenhum tipo de entidade religiosa e que as pessoas possam, religiosas que são, participar da vida política do país. Pelo contrário, isso é altamente saudável. O problema é você levar as questões da sua religião para o parlamento e começar a legislar a partir das convicções religiosas. Isso efetivamente é algo que adoece a democracia de qualquer Estado ocidental contemporâneo no mundo. Antes da gente prosseguir, que a gente já está caminhando para o fim no próximo bloco, eu vou pedir novamente licença para a gente poder fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco volta já.